Olá, meus amigos, meus irmãos. Essa semana nós recebemos a notícia de uma grande tragédia que se abateu no nosso país, numa cidade de Santa Catarina, né? Um tornado que devastou parte da cidade de Xanxerê. E depois ouvimos a notícia de um grande terremoto no Nepal. Só quem está no meio de uma tragédia dessa é que tem noção do que significa isso. Mas eu fico pensando, meus amigos, meus irmãos, que o mundo, o planeta, está como que dores de parto, né? E eu também vejo como o vento da tempestade soprando. E aí eu fico perguntando, aí uns dizem uma coisa, uns dizem outra, é a natureza, é isso, é aquilo. Mas nós que conhecemos a palavra e queremos que você conheça também, por isso que nós fazemos nossos vídeos, porque a humanidade não consegue olhar para cima e ver que Deus é que está no controle de tudo isso. Mas existe um porquê dessas coisas, né? E o porquê, a resposta está na palavra de Deus, está com Deus. E Ele nos mostra, através da palavra, o porquê dessas maldições, que isso é uma maldição, meus ouvintes. Vocês concordam? Vocês concordam que a chuva que está vindo não está mais abençoando? Nós ficamos sem água, desejamos a chuva, quando ela vem nós desejamos que ela não venha. E recentemente na Bahia, e nós estamos assim, sabe, sobressaltados sobre a natureza. Mas eu quero compartilhar com você, para você aprender que isso tem um porquê. Então nós vamos fazer a leitura no livro de Isaías, o capítulo 24, e alguns versículos. Eu quero dizer para você que daqui para frente, meus ouvintes, vai aumentar. Vai ter muita coisa ruim, muito desastre. Vai ser um crescente. Os próprios cientistas já preveem que a Terra está cada vez acontecendo coisas piores. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Deus, nós sabemos o porquê. Primeiramente, eu quero fazer a leitura no versículo 5 do capítulo 24. Diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Um dos motivos, meus ouvintes, meus irmãos, a terra, ela está contaminada por causa do ser humano. E no versículo 6 diz assim: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, e por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. E aqui está falando sobre o calor, sobre aumento de temperatura. E nós temos visto, meus ouvintes, aumento de temperatura. E no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova? E o que subir da cova o laço prenderá? Porque as janelas do céu estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. Em outras palavras, muita chuva, aguaceiro, tromba d'água, inundações. E está falando que os fundamentos da terra tremem. Fortíssimos terremotos que vai ocorrer. Versículo 19: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movido a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Então, meus amigos, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo é por causa da contaminação. Você vê os países mudando a aliança, os estatutos. Das alianças, dos estatutos, é o movimento gay. Os países estão aceitando, meus ouvintes. Pode ter certeza que esse é o último elo em que Deus está
aborrecidíssimo com a humanidade. Os países estão aceitando isso, né, a humanidade, como se fosse uma coisa natural, mudando as leis de macho e fêmea que Deus deixou para toda criatura. Está mudando os estatutos, o bom se tornou mal, o mal se tornou bom. E aí, meus ouvintes, a gente vê essas tragédias acontecendo nesses países e eles não olham para o céu, eles não olham para Deus, não buscam. Em Apocalipse fala que vai haver um grande terremoto. Em Apocalipse 16 fala que as cidades do mundo cairão, as cidades das nações vão cair, vai haver um grande terremoto. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos tempos ia ter um grande aumento da iniquidade, do pecado, ia ter um grande aumento da transgressão contra Deus. E nós estamos aqui, ouvinte. Talvez você não acredita nisso, mas a palavra vai chegar um dia que você vai ter que olhar para cima. Vai chegar um dia e que você vai ter que falar: foi Deus que está mostrando toda a ira dele por causa que a terra está contaminada. O ser humano está se alienando cada vez mais de Deus. E nós que amamos ao nosso Senhor, a palavra de Deus fala que quando nós virmos acontecer isso, nós devemos nos alegrar porque está próximo a nossa redenção. E nós estamos vendo, meus ouvintes, né? Estamos vendo o soprar do vento da grande tempestade. A palavra de Deus fala que vai acontecer também, vai cair pedras de granizo, pesando mais de 40 quilos. E a palavra de Deus fala que os homens não vão dar glória a Deus, não vai olhar para o céu. E quando eles olharem, eles vão blasfemar de Deus. Quando eles reconhecer que é Deus, ainda vai ter a coragem de blasfemar de Deus. Porque o ser humano era um ser rebelde. Basta ver aqui na internet as pessoas rebeldes. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus, né? Com aquela raiva, aquele ódio contra Deus. Mas a palavra de Deus fala que vai chegar um dia em que Ele vai destruir todos os inimigos dele. E nós que esperamos com paciência, angustiado, mas com paciência, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça. Estamos vendo hoje que os governos estão todos corrompidos. Estamos vendo que as lideranças religiosas estão corrompidas. Então nós estamos vendo um crescente, meus ouvintes, do grau de pecado. E a palavra de Deus fala que está quase transbordando o cálice da iniquidade do mundo. Por isso que vai vir essas grandes tragédias no mar. A palavra de Deus fala em Mateus: o mar vai se levantar e os homens vão desmaiar de terror. Então essa tragédia que está acontecendo por aí, vulcões, meus ouvintes, que está se despertando, né, causando grandes prejuízos. E isso é tudo maldição. Por quê? Porque a terra está contaminada, né? E a palavra de Deus fala assim, aqui no versículo 4: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Por que vai enfraquecer? Por causa dos prejuízos, por causa do dano causado pelo próprio ser humano, ouvinte. Pelo próprio ser humano. Mas vai chegar um dia em que Deus vai bater o martelo e vai dizer: basta, basta. Vou pedir conta de cada um de vocês, vou pedir conta de cada ser humano. Por isso que nós estamos aqui na internet, pregando o Evangelho para arrependimento de pecado. Mas as pessoas zombam, não querem ouvir, não querem obedecer. E a palavra de Deus fala que no versículo 21 e 22: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Tá vendo? E pode se preparar que vai vir mais tragédia, vai aumentar muita injustiça, vai aumentar a violência, vai aumentar tudo.
Então, eu gostaria que através desse pequeno vídeo você colocasse sua barba de molho, que você ficasse alerta, como diz o ditado. Gostaria que você pensasse sobre isso.